de Roberto Sena, que está aqui conosco também. Genésio está já há alguns poucos anos. E vou fazer um episódio, Genésio, eu sempre repito aí nos nossos trabalhos de consultoria, viu? Quando eu entrei, eu tinha vindo do Baneb, acostumado ao controle, acostumado a 5 auditorias anuais. E quando você me mostrou a macroestrutura da organização Odebrecht, meus olhinhos ficaram procurando a auditoria e não achou. Eu perguntei, Genésio, cadê a auditoria? Aí você virou para mim e disse, aqui não tem auditoria, não. Eu disse, como não tem auditoria? Quem controla aqui as coisas? E aí você vira para mim e diz, não, aqui ninguém controla, aqui a gente acompanha, avalia e toma a decisão, julga o desempenho das pessoas. Eu pensei com meus botões, esse negócio não vai dar certo. Foi aí que eu comecei a entender o que era uma outra cultura. Então, eu tenho uma carreira belíssima dentro da organização, trabalhando no Equador, trabalhando em Angola, no Brasil, e agora na Ativos como vice-presidente de TI, comunicação, supply chain. Então, quer dizer, é uma área bem ampla. E nesse desafio, se não me falha a memória, você falou que são 15 mil hectares para serem empresariados nesse negócio, liderar à distância deve ter sido realmente um desafio fantástico. Nós vamos fazer da seguinte forma, o Genésio vai fazer uma apresentação para a gente. Quem tiver alguma pergunta inerente ao que estiver conversando no momento que ele estiver apresentando, fique à vontade, podem interromper, tá certo? Vocês também podem solicitar aí através do sinal ou do chat, que eu faço com ele, porque nós vamos pedir que todos fiquem com os microfones desligados. Então, quem quiser pode ativar o microfone, fazer a pergunta, e ele deve fazer isso em mais ou menos 1 hora, e nós teremos depois mais 30 minutos para perguntas, comentários, contar casos, o que quer que seja. Então, Genésio, a palavra está contigo, tá certo? Estamos aí com uma audiência qualificadíssima. Obrigado a todos mais uma vez. Quem eu não pude ver aqui, que eu não consigo enxergar todos, tem que ficar rolando a tela para lá e para cá, ou quem chegou depois. Mas obrigado a todos pela presença. E, Genésio, a palavra está contigo. Genésio? Será que ele caiu? Por favor, eu. Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme. Ângelo, um amigo de sempre. E aí, reencontrar também aqui alguns amigos. E, com certeza, novas pessoas que eu tenho certeza que vou fazer uma amizade. E o interessante é que eu estava olhando aqui o elenco no chat aqui das pessoas entrando, eu digo, poxa, essa tela aqui está parecendo um cofre cheio de valores. Aí, eu digo, vai ser uma responsabilidade maior ainda aí. E quando o Ângelo começou a apresentar as pessoas no início, na verdade, a nossa apresentação, eu vou tentar fazer um pouquinho menos, tá? Eu vou tentar fazer em 50 minutos, para que a gente tenha bastante espaço para bater papo, para conversar. E também vou provocar algumas pessoas aqui que eu sei que vai estar, vamos ver se vão chegar outras pessoas também, de entendimento, para a gente provocar um bate-papo. Claro que eu vou responder as perguntas que, por acaso, mas a riqueza aqui é a gente trocar ideias, porque essa questão de liderar à distância é um aprendizado. A cada dia a gente vai aprendendo. E uma coisa nesse período que eu constatei é o seguinte: ninguém nunca teve uma pandemia. Então, eu passei a... Deixa eu só aqui botar o som, porque da última vez nós tivemos um probleminha porque não colocamos o som. Deixa eu voltar aqui ao compartilhamento para que a gente já compartilhe o som, porque vai ter um vídeo em determinado momento aí, nós vamos ter um vídeo. Pronto, agora foi. Vocês estão vendo já aí a tela? Só me confirme aí um positivo. A tela já está para vocês? Ok. E uma coisa nessa pandemia que eu tive uma constatação, apesar da janela de experiência de que cada um tem, ela nesse momento não valeu de nada. Mas eu me peguei na vivência do que eu já vivi e dos embates que a gente tem na hora que tem que decidir.
E eu peguei esses elementos e parei, planejei, vi os elementos, vi que era uma coisa totalmente nova para uns, mas a forma como foi muito abrupta. Então, a gente teve que parar, replanejar e redirecionar. E é isso que eu vou mostrar a vocês e o que é que a gente se deparou. Se der para exemplificar alguns casos práticos das angústias que a gente sofre, eu vou fazer isso tranquilamente. Bom, essa apresentação é apenas para que a gente ordene o raciocínio, longe de mim de passar esse conhecimento para tanta gente, mas é para esquentar a nossa conversa. Olha, quando veio o home office, eu fui olhar para trás o que era que já tinha tido de home office, e tem alguns marcos que eu quero ressaltar aqui para vocês. O primeiro dele foram 3 impulsos no Brasil. Vamos olhar para dentro, para o nosso quintal, para dentro. 2010, quando as grandes empresas multinacionais trouxeram a experiência para o Brasil. 2014, os grupos brasileiros começaram a criar o seu mecanismo ou de home office ou de flex work. Então, você trabalha de onde estiver, isso em 2014. Inclusive, em 2018, a nossa Braskem, empresa do grupo Odebrecht, foi a primeira a ensaiar algo estruturado e planejado na linha do flex work. Em 2020, aí é esse momento que nós estamos vivendo casa com o ponto número 5. Eu vou deixar ele aí em hold para a gente voltar em 2020 lá no número 5. O número 2 aqui, primeiro pensamento. Trabalhar em casa. Trabalhar em casa eu faço o que eu quero e na minha hora. Foi uma equivocação que o home office fosse para isso. 3, já dentro desse pensamento, Estados Unidos, inicialmente o teletrabalho só às sextas-feiras. Então, acho que tem alguns microfones aí abertos, se a gente puder controlar aí. Porque está dando aí uma interferência. Então, o teletrabalho só às sextas-feiras. O próprio Estados Unidos se caracterizou que virou um fim de semana de 3 dias, porque as pessoas estavam com o pensamento de trabalhar em casa, eu faço o que eu quero e na minha hora. Então, na verdade, as pessoas tinham um fim de semana de 3 dias. Aí, em 2009, a IBM, no mundo inteiro, manda 40% do seu efetivo, dos seus colaboradores, dos seus empregados, dos seus funcionários, o que queira determinar, eles foram para casa. 2017, queda de receita. E um dos pontos que foi apontado como queda da receita foi o descomprometimento das pessoas no home office. Quase todos de volta ao tradicional. Não é que isso foi a queda, mas foi um dos fatores mencionado. Aí vem 2020, no número 5, pandemia, home office compulsório. Não foi mais uma escolha. Todos tinham que ir para o home office, as empresas que poderiam. E aí vem os improvisos de quem não estava preparado e teve os planejados. Eu diria que a minha experiência foi do planejado, não foi do improviso. E eu vou narrar o porquê que eu considero que a nossa empresa foi no planejado. Bom, nossa conversa ela vai seguir aí esses 4 itens. Fatores que ajudam a dar certo o home office, é o primeiro ponto. O 2, pesquisa dos 30. Com 30 dias, eu fiz uma pesquisa no meu universo, dentro do meu efetivos, que estava sob a minha liderança. Faces do home office, focando o líder. Revelações e tendências. Esse aí vai ser o grande ponto que vocês vão me ajudar, porque eu tenho as minhas convicções de tendência e tenho algumas revelações a ser feitas aqui com base nessa pesquisa. Olha, desde o dia 17 de abril que nós estamos em home office.
a Ativos, para vocês entenderem o nosso universo. Hoje nós temos 10.115, não vou chamar empregados, porque nós chamamos de integrantes. Tá? Nós não chamamos nem colaborador, nem funcionário, são integrantes, porque todos esses são integrantes de desafios dentro do seu próprio universo. Temos 600 integrantes em home office. Nós temos 500 mil hectares de de cana em 4 estados brasileiros. Para vocês terem ideia com isso, esses 500 mil hectares correspondem a meia Jamaica. Se o produto fosse o que tem de lá de muito, sem nenhuma objeção ao que tem lá, seria muito mais rentável. Mas é cana, é uma commodity para o etanol, açúcar e energia limpa, que é a energia gerada através da biomassa do bagaço. Hoje a Ativos tem 5 bilhões de faturamento. Minha equipe, sobre a minha liderança, tem 70 pessoas. Eu dividi ali em 2 blocos minha área, para vocês entenderem. TI, suprimentos e serviços, contratos. Facility está aí dentro. E tem a comunicação. Eu tenho 3 áreas totalmente voltadas para a operação e a comunicação externa e interna e o digital marketing está dentro da minha área, que é um instrumento que ajuda muito aos líderes a reforçar as nossas mensagens. Como nós estamos, como eu disse a vocês, em 500 mil hectares, em 4 estados brasileiros, Goiás, Mato Grosso do Sul e São Paulo, na região de Paranapanema, nós temos uma dispersão muito grande. E desses 10.150, 9.200 estão no campo. Então, são pessoas que a gente faz um reforço de comunicação em apoio ao líder, porque apesar de termos 12 anos, ainda traz consigo as manias do setor sucro energético, ou sucro alcooleiro, como queira denominar, que traz alguns vícios que se confunde com a própria história do Brasil, mas que não evoluiu como deveria evoluir nos outros setores. Então, esse é o nosso desafio. Então, estamos precisamente há 21 semanas, começou ontem, no home office. Bom, fatores que ajudam a dar certo o home office. Bom, vocês se lembram, logo quando começou, distante somos mais fortes. E essa frase nós colocamos muito nas nossas comunicações. Vale salientar aqui que o nosso produto foi considerado essencial. Então, a produção não podia parar. Os geradores de riqueza lá no campo, pessoal agrícola, nossa equipe da indústria e manutenção automotiva, que é um apoio ativo a essas 2 áreas, fundamental, eles não puderam parar, porque era um bem essencial para a sociedade. Isso a gente saiu no primeiro decreto presidencial quando da pandemia. Então, eu dividi aí em 4 pontos, fatores que ajudam. Notebooks e celulares. É o primeiro ponto dele, eu vou detalhar aqui. Processos, segurança da informação e disciplina. Olha, nós tivemos a decisão de sair no dia 16 e minha líder me disse, terminou uma reunião, meio-dia, como eu já era do grupo de risco, apesar de não parecer, mas eu estou na idade do grupo de risco, não parecer não, até pareço, eu é que não quero parecer. Tá? Então, de tarde nós planejamos e eu já fui para casa, tive já a primeira reunião com a minha equipe direta para a gente fazer o planejamento, porque TI estava comigo e comunicação comigo. Então, meu primeiro desafio, disponibilizar notebooks. Nós temos um CSC com 110 pessoas e uma área de TI com mais 30. A área de TI não preocupava, mas o CSC trabalhava praticamente e a central de compras com desktop. Tivemos que imediatamente substituir esse desktop para mandar as pessoas irem para casa. De segunda, meio-dia, até sexta-feira, todas as pessoas que iam para home office já estavam
preparadas para atuar na segunda-feira já nessa condição. Aí está lá as plataformas de reuniões virtuais, os Teams, Skype, Zoom, G Suite da Google. Então a gente colocou todas as plataformas, mas corporativamente nós ficamos com o Skype corporativo e o Teams. Foram as duas ferramentas que ofereciam maior segurança por a questão de hackers protegendo o nosso sistema. E habilitar celulares corporativos e orientação para os celulares pessoais. Então, nós tivemos tudo isso aí, porque nem todo o nosso universo que foi para o home office não tinha celular, tinha os celulares pessoais, e nós habilitamos com autorização de cada um a ter acesso aos sistemas para facilitar mais ainda a produtividade, onde ele não só poderia ter a flexibilidade de sair durante a pandemia por alguma necessidade, mas ele teria acesso aos nossos sistemas. Processo. Bom, primeira coisa, nós tivemos a felicidade de coincidir que estávamos há pouco mais de um ano de um go-live, de uma mudança de plataforma Oracle para SAP. Então, estavam bem definidos e dominados todos os nossos processos e digitalizados. Esse foi um dos maiores pontos de sucesso, foi a gente ter isso e as pessoas com domínio do como funcionava isso. Alçada de aprovações clara. Todas as pessoas sabiam que os fluxos de aprovação, quem seriam as pessoas que iriam aprovar. E o sponsor de cada alçada dessa, de prontidão para que se desse problema na hora de aprovação, que com certeza ia dar, a gente tinha certeza disso, a gente já deixou eles de prontidão para isso. E compliance nas emergências. Aí, nós temos os processos bem definidos dentro da conformidade. Por que eu destaco aqui compliance nas emergências? Em uma semana, minha equipe passou a comprar, a Ativos, né, no caso, a Ativos passou a comprar o que nunca tinham comprado. Não tínhamos experiência nessas compras, que foi termômetro, as vacinas de gripe, que antes nós tínhamos parcerias com instituições que davam as vacinas na cidade onde nós atuamos, nos 12 municípios. Nós tivemos que o álcool em gel, que também foi naquele período que desapareceu, e máscaras, porque, apesar de ser um bem essencial, nós tínhamos que ter um protocolo bem definido, por causa do Ministério do Trabalho, que começou a exigir das áreas. E no início ficou aquela divisão, né? É bem essencial, vai trabalhar porque politicamente por uma corrente e deveria parar também porque não é de uma política corrente, mas nós nos abstivemos disso. Colocamos um vídeo na rede social que nós estávamos seguindo trabalhando, porque precisava passar uma mensagem para os prefeitos onde nós estávamos, que nós iríamos trabalhar porque era um bem essencial e não podia parar, porque senão podia ter uma crise de abastecimento no país. Voltando à questão das emergências, então eu passei a comprar coisas que eu não tinha cadastro, não tinha fornecedores e que o mercado todo estava procurando também comprar. Por isso que o compliance nas emergências, nós tivemos que definir rotinas e chamamos para que eles nos apoiassem para que os novos procedimentos e as novas rotinas estivessem dentro de uma conformidade. Aí vem a segurança da informação. Toda a proteção da nossa rede e uma barreira para que a gente pudesse impedir ação externa e invasão à nossa rede e ao nosso banco de dados. Tivemos esses 2 pontos, segurança de redes, e nós entramos aí com um helpdesk vivo de ajuda às pessoas, porque com certeza iria aumentar muito a demanda ao helpdesk, também nas suas casas, e funcionou espetacularmente. Aí eu dou um destaque agora à questão da disciplina, tá? Que é o item para dar certo. Aí começa a entrar um pouquinho no que a gente quer. Liberalidade do dress code, algumas empresas já estavam adotando. E em sua casa, a liberalidade é sua. Agora, você vai usar pantufa? Você vai ficar em casa como o Papa no escritório e ele no home office?
Então, foi o primeiro ponto da disciplina, foi a gente chamar a atenção sobre esses cuidados. Tendência aos excessos de horas dedicadas ou não. É muito comum ou as pessoas se dedicarem excessivamente, principalmente aquelas pessoas muito comprometidas ou com perfeccionismo, trabalhavam muito, passava muito da hora excessiva de trabalhar. Então, desculpe aqui que eu tive que interromper a ligação. A disciplina eu fiz de forma subliminar no terceiro item aqui, percepção do ânimo. Fale e veja seus liderados direto todo dia. Bom, aí eu usei o seguinte, combinei com a equipe, os meus diretos, que são 6, nós vamos nos reunir todos os dias, 9 da manhã, e com vídeo aberto. Então, primeiro momento, a gente batia um papo de 10 minutos de amenidades, saber como era que estava a família, e isso eu dava um sentido da disciplina para eles no horário. E aí eu não dispensava a câmera. Eu tenho que estar vendo todo mundo, que eu quero ver o ânimo disso. Eu quero ver o ânimo de cada um, como é que está, porque era uma das preocupações, o isolamento social. Eu não queria que isso se transformasse numa solidão corporativa. E nós fizemos isso, e eu, como bom líder, exemplo, eu pedi que os meus liderados fizessem o mesmo com os liderados deles para poder ter essa disciplina. E outra, nessa nossa conversa, diálogo aberto com o cônjuge, divisão das tarefas negociáveis. Olha, aí vem a primeira situação. Eu passei a receber contratos para aprovação, na alçada de aprovação, 11 da noite, 10 da noite. Eu aí tive a conversa com o líder da pessoa e disse assim, olha, eu estou recebendo contratos aqui 11 da noite. Pô, não é para ele trabalhar tanto. E aí veio a devolutiva. Genésio, é o seguinte, ele está em casa com os filhos, tem uma internet e um computador para os filhos e para a esposa que trabalha também. Ele tem um computador dele, mas ele não consegue, porque nessa divisão das tarefas, primeiro, a comodidade, né, de como fazer a infraestrutura em casa. A internet não tem essa banda toda, daí está nascendo alguns benefícios em relação a isso, aumentar a banda de internet daqueles que estão trabalhando em home office. Então, ele só pode fazer quando as crianças terminam as tarefas dele, de assistir às aulas e a tarefa, e ele só trabalha a partir de 7 da noite. Aí nós conversamos com a área de administração de pessoal para a gente fazer essa flexibilidade e registro de horário nesse ponto. E outra, a esposa dele também trabalha. Como ela tem uma atividade que só pode ser naquela hora do horário noturno, ele fica com as crianças e faz isso. Então, por isso, a divisão das tarefas e as negociáveis. O que pode se negociar com um lado, ou com a esposa que trabalha, ou com o marido que trabalha, e os dois trabalhando, fazer essa divisão. Bom, esses são os pontos ressaltados da disciplina, que é importante. Bom, eu aí venho para esse ponto aqui é um flash da pesquisa que nós fizemos com 30 dias. Olha, nós tivemos de 69 pessoas que foram, a equipe era de 70, mas pediu demissão nesse caminho. E o incrível que pareça, a janela de oportunidade para alguns está aparecendo nesse momento. E tivemos um turnover diferente à curva em situação normal. Às vezes, a ausência do líder, conversando com a pessoa e ali no dia a dia,
qualquer coisa que do nosso grupo que saía em jornal ou era noticiário gera uma insegurança nas pessoas porque está distante. E as pessoas ficavam na janela da oportunidade e o mercado que flertava, levava. Então, isso aconteceu muito, porque às vezes acontece alguma coisa, você no dia a dia ali, você esclarece. E a pessoa na solidão corporativa fica imaginando mil coisas. O meu líder hoje não me ligou. Será que o cara não está precisando mais de mim? Eu já estou sendo descartada? E aí procura, se aparece uma oportunidade, vai. Então, nós fizemos uma pesquisa CATS. Ó, a pesquisa CATS não tem nada a ver com gato, tá? Mas eu uso isso aí, é comunicação, administração, TI e suprimentos, é a sigla. Apesar de que eu dizer que a nossa equipe todos somos gatos e gatas. Então, é importante isso aí. Bom, na pesquisa, primeira pergunta, quais foram os maiores desafios enfrentados no trabalho flexível? Olha, nós sempre usamos o trabalho flexível, nós não chamamos home office, porque o home office tem uma série de requisitos legais, inclusive de ergonomia. Você tem até que pedir um perito para ver a condição que você está trabalhando em casa. Custo Brasil. A rigor, se você for tratar um home office, tem essas peculiaridades que tem que estar atento. E a gente sempre trabalhou, sempre usa o trabalho flexível. Então, olha, um ponto aí que chamou a atenção, que é o cinza, 17 pessoas responderam que não teve nenhum desafio. Aí tem aqui o marronzinho, que indica não interagir com a sua equipe. Então, as pessoas sentiram falta da interação também. E se sentir muito solitário, olha, 5 pessoas perguntaram. Isso aqui nós tivemos casos de depressão profunda, que tivemos que ter pessoas internadas por isso. Principalmente as pessoas, às vezes, que tiveram lançamentos promocionais, saíram lá das suas famílias no interior e vieram trabalhar em São Paulo. E aí veio, aluga seu apartamento pequenininho, sem poder ir ver a família. Tendo que estar no home office sozinha, sem a interação, veio, nós tivemos vários casos de depressão constatado e acompanhado. Então, eu pensei aí algumas frases isoladas que as pessoas colocaram na pesquisa. Conciliar a agenda pessoal, familiar e profissional. Aquele ponto que eu comentei com vocês. Não ter uma boa infraestrutura em casa. A questão da internet, não ter um lugar para trabalhar, está todo mundo na mesa de jantar, cada um numa ponta. Manter o foco e a concentração. Então, esse colega mesmo que deu exemplo, ele só tinha foco e a concentração, só conseguia fazer isso na parte da noite. E conseguir parar de trabalhar, principalmente as questões criativas ou outros de medidas com a operação e que é quantificável, as pessoas aí querem dar uma produtividade e aí pegou o ritmo, não quer parar. Esses são os riscos que nós tivemos e tivemos situações constatadas. Segundo ponto, no cenário de isolamento social, escolas fechadas, quais pontos positivos que você identificou nesse formato do trabalho? Aí nós temos aqui, eu estou puxando a tela de um lado para o outro, porque dá trabalho aqui. Equilibrar, aí o verdinho, ganho de tempo por não precisar se deslocar para o trabalho. E em São Paulo, principalmente, né? Onde nós temos só em São Paulo nós temos 280 aqui em São Paulo e mais 54 em Campinas. Então, onde tem um CSC aí dentro. Aí eu já faço aqui um disclaimer, porque isso não é OD só não, viu? Tem uma parte operacional aí, o escritório de operação, senão vão dizer assim, tem gordura aí nessa estrutura, né? Mas fazendo essa ressalva. Então, nós tivemos o segundo ponto, o primeiro ponto, ganho com percurso. O segundo, mais tempo com a família. E o lilás, mais domínio sobre a gestão do seu tempo. Aí vem o que eu comentei das pessoas que sofrem com a solidão corporativa. Primeiro ponto, a autorresiliência.
uma das frases que se foi colocada, destacada, autorresiliência para estar nessa condição. Menos cansaço no dia a dia, economia na infraestrutura corporativa. Nós tínhamos, antes da pandemia, uma média de 1.150 reembolsos de viagem, incluindo hotel, carro alugado, que a gente usa muito o carro alugado indo para as unidades. E, bom, vocês vão... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, sem me perder aqui. Todo mundo do setor fala usinas, eu falo unidades agroindustriais. Quando eu vim para a Ativus, eu senti que nós tínhamos dificuldade de recrutar talentos das grandes universidades ou alunos destacados das universidades para trabalhar em usina. Ainda tinha o ranço do boia fria e do usineiro, sem ser num sentido pejorativo, mas sem querer desmerecer aqueles que foram os desbravadores no setor. E nós, mercadologicamente, para atrair jovens, nós usávamos nas comunicações institucionais unidades agroindustriais. Então, isso foi uma forma só mercadológica de apresentar a oportunidade de carreira dentro do setor. Então, a economia, voltando agora, a economia na infraestrutura, nós tínhamos a média, 1.150 reembolsos durante o mês e uma média de 2.000 passagens aéreas. Isso aí caiu para 45 a média durante a pandemia, de reembolso. Então, é que as viagens nos alertam para uma coisa futura. Essa é uma tendência, que já não é aquilo que você não precisa da pedagogia da presença, a gente fazer à distância. E a questão das viagens também, das companhias aéreas, com certeza não vai ter mais esse número, porque nós vamos trabalhar bastante esse ponto de experiência que nós tivemos. Aí temos o terceiro ponto. Como você se mantém atualizado em relação ao dia a dia da Ativus? 41 responderam líder. Isso é na minha área, tá certo? Específica. Eu, vou dizer, morri de satisfação aí, adorei isso, porque eles atenderam ao meu apelo de ter um contato diário com os seus liderados. Eu, em suporte a isso, a cada 30 dias, eu aprendi com um líder meu, fazia um líder anterior meu no grupo, de comunicação em 3 níveis. E eu exploro isso até hoje. Tá vendo, Sena? Depois a gente vai falar sobre isso. E... Vou perguntar se esse líder, por acaso, está presente aí, que eu já ouvi essa história. Pois é. Então, para encurtar, às vezes, o caminho, eu reúno 2 vezes as 70 pessoas numa live, onde eu queria saber, todo mundo que se pudesse tinha que falar. Esse eu não obriguei as pessoas a abrirem o vídeo, não. Isso eu deixava a critério de cada um, se quisesse abrir o vídeo. Então, por inibição ou por alguma coisa, não. Mas falar sim. Era perguntar se alguém na família teve Covid, como estava 30 dias, tudo era novidade do Covid. E isso aproximava e sabia, quem quisesse falar alguma coisa, dar alguma mensagem, podia. Eu fiz 2 vezes isso. E depois, no final, eu falava como estavam andando nossas metas de programa de ação, e qual era também as informações que os líderes deles não tinham a informação e que eles queriam saber. Informação que o líder dele sabia, ele não podia perguntar. Isso também aprendi na nossa cultura. Você tem que perguntar o que não está fora da delegação dele, é uma coisa maior. Então, fiquei muito contente. E o segundo, que é comunicados institucionais, fiquei feliz, muito feliz também, porque é minha área. Então, nós utilizamos bem os canais que nós temos interno e nós temos um canal de WhatsApp formal que tem uma publicação mensal de 3 vezes. Esse, com a pandemia, a gente aumentou, é diário, onde nós mandamos para os líderes para que os líderes repassem para os seus liderados, aqueles que não são líderes, porque os que são líderes, nos diversos níveis, ele recebe. É para alcançar lá no campo as pessoas. Então, são vídeos
feito... Aqui, ó, Damiano aqui, ó, um prazer enorme. O Damiano está aqui com a gente, já vi ele aqui. Bem, então, isso foi também para mim muito gratificante que os canais estavam funcionando. E quando eu comentei que nós habilitamos até os celulares pessoais, a nossa intranet, nós conseguimos dar acesso a todos que querem tê-la no celular. E a nossa intra foi totalmente... Estava para ser revisada, nós aceleramos a implantação, porque estava mais interativa, e saía os nossos protocolos e o boletim diário de quantos estavam infectados, quantos ficaram bons, quantos estavam hospitalizados e quantos estavam afastados. Nós chegamos a um momento de ter 1.100 pessoas afastadas pelo grupo de risco, sem estar com a Covid. Então, tivemos esse número, onde eu fui essa estatística, tanto do... Não fui aqui afastado, porque a minha função não precisava ser afastado, porque eu podia fazer de casa. Mas fui na estatística de infectado, mas também passei lá por outro que fiquei bem. Bom, então, esses 3 pontos. E o nosso canal de WhatsApp também, TV, que são... os nossos canais ajudaram muito. E as redes sociais, que nós temos muito ativo, e para esse público é muito forte o Facebook. Para eles, muito menos no Instagram, mas no nosso público operacional, e que permeia pelos esses 12 municípios que nós atuamos no 4 estados, ele é muito bem utilizado, e também as famílias acompanham muito do nosso Facebook também. É extensivo a eles, né? Porque é aberto. Qual a principal ferramenta que você utiliza para se comunicar com o seu líder? Ligação telefônica. Aí depois vem o WhatsApp. A primeira delas, perdão, foi o Skype. Aqui. Depois o segundo, o WhatsApp, e a ligação telefone é o terceiro. Vocês vejam o seguinte, então, as nossas plataformas de reunião funcionou bem, e as pessoas estavam utilizando massivamente. Nós começamos com o Skype, mas o Skype ocupa... Bom, como eles são do mesmo... da mesma plataforma, não tem problema. O Skype consome mais banda, e o Teams consome menos. Então, nós aí passamos ele para o Teams, porque consome menos banda do que o Skype. E tem mais recursos também. E as pessoas visualizam. O Skype tem uma limitação de ver na tela apenas 8 pessoas. E o Teams não. É como o Zoom. Bom, pessoal. Aí vamos aqui para as 3 que eu pensei de todas de interessante. Como está sendo conciliar a sua agenda pessoal e familiar com a profissional? Aí nós tivemos aqui o verdinho normal, verde. Muito difícil, não é zero, não, quer dizer, ninguém teve dificuldade para conciliar a agenda, 0 opção. 7, aqui, como você está se sentindo trabalhando remotamente? O azul aqui, satisfeito, e o laranja, em segundo lugar, muito satisfeito. Insatisfeito tem 2, e muito satisfeito, 2 pessoas mencionaram. E na pergunta 8, você gostaria que esse formato de trabalho fosse considerado de alguma forma pela empresa como boa prática para o futuro? 100% perguntando que deveria, sim, manter essa forma de trabalhar. Aí, também aqui pensei em algumas frases espontâneas colocadas na pesquisa. A percepção que tenho é que conseguimos manter melhor o foco, pois não temos tanto desvio de atenção, interrupções diretas dos colegas, distrações, café, etc. Engraçado que nós temos um acompanhamento, um indicador que acompanha a produtividade de compradores e de pessoal também de CSC, onde os compradores eles só esquentam mesmo no trabalho de 10 a meio-dia, é o maior pico de produção, de produtividade dele. O primeiro horário, de 8h30 a 10, é o cafezinho, é uma interação na área de convívio, e aí depois é que vai trabalhar. De tarde, a mesma coisa, depois de 3h30, 4 da tarde, é que a produtividade aumenta. Volta do almoço, aí tem um período, e a gente mede não é para vigiar, o que a gente mede mesmo é se as pessoas estão comprando certo,
dentro do que as requisições prevê de compras, para não desviar do que a gente planejou no PA e também medir a atuação do comprador como performance também. Bom, outra frase, deve ser flexível, atualmente é ruim em relação ao distanciamento social. O trabalho em casa eventualmente é positivo. Aí outra frase, acredito que ao menos uma vez na semana a empresa poderia flexibilizar o trabalho home office. Porém, a troca de informações pessoalmente entre líder e liderado e demais integrantes também são importantes para a empresa. Então, as pessoas colocam que sente falta dessa interação do olho no olho e principalmente com o colega, que às vezes ou um ajuda o outro, ou às vezes um inspira o outro. Isso ficou muito claro para a gente. Aí eu coloquei aqui, eu fiz uma brincadeira comigo mesmo, no mesmo ambiente, faces do home office. Isso aí eu até publiquei no LinkedIn, teve uma aceitação tremenda. Alguns colegas perguntaram se eu não sabia que tinha irmãos gêmeos, ou não, é a mesma foto, e eu fiz as três faces do home office, eu coloquei. Eu estou ali um bem informal, eu estou um ali formal, não era para conversar com a liderança, e o outro para as reuniões com meus pares, também já com menos formal. Então, eu quero focar aqui em 3 pontos: comportamento, habilidades, voltada para o ser humano, voltada para a gente, e a racionalização, para a gente não esquecer o lado da empresa. Então, esses 3 pontos é que eu vou explorar aqui com vocês. Estamos aprendendo a ser diferente remotamente. Liderado, como líder e como conselheiro. Como liderado, eu sou. Como líder, também eu sou. Como liderado, eu tenho minhas convicções. Como líder, é isso aqui que a gente vai conversar. E como conselheiro, Roberto Sena, você que está aí, das pessoas que eu conheço aqui, que tem mais estrada como conselheiros e grandes experiências, eu chegar lá adiante, eu vou explorar isso com você, porque a minha de conselheiro é de observador, e eu também não posso, como observador de conselheiro, com certeza não vou mencionar, porque se mencionar alguma coisa negativa, com certeza eu vou ser demitido no dia seguinte, apesar disso aqui, essa live não tem nenhum conselheiro nosso, tá certo? E eu vou pedir a Roberta, que tem essa vasta experiência, que contribua com a gente na hora do nosso bate-papo. Tá? Roberto, eu vou agradecer muito se você der essa contribuição. Como líder, entender as interferências que tem nas interações com vídeo ou com áudio. Ou é o gato passando pelo teclado, ou é o cachorro perturbando, ou é o filho chamando ele. Nós temos como líder que entender essas interferências. É o interfone que toca, é a pessoa que nos ajuda em casa, que está querendo fazer a limpeza, intensificar e faz você se mover do lugar. Isso é importante, entender essas interferências. Comunicar com o líder é falar e ouvir. Esse é o principal ponto, ouvir. É o momento de você redirecionar a sua forma de liderar quando ele lhe passa alguns insights ou algumas preocupações. Então, você aí, o termômetro é seu e o redirecionamento é do líder. Como você vai atuar? E outra, o líder não pode ser uniforme com toda a sua equipe. Você tem que liderar cada um na sua forma peculiar de ser. Tem aquele liderado que precisa de maior manutenção, tem aqueles que é mais pentelho, questionador. Sempre você tem que estar aberto para isso. Tem outros que não admite tarefa, ele quer saber o todo. Isso em todos os níveis, então é importante você falar e ouvir. Manter informado elimina boatos. Nesse momento, que eu disse a vocês que eu fiquei muito contente porque os líderes estavam se comunicando. A pior coisa é o boato também remoto, porque ele também é muito mais rápido do que a conversa de corredor e a peãozada. Essa é também, do mesmo jeito que a gente está fazendo, ela se prolifera muito, muito mais rápido. E você manter a equipe bem informada, isso definitivamente ajuda bastante. E ele vai ficar feliz se ele puder corrigir rumo. Ele, com certeza,
Se vier um boato, ele diz, não, não é assim não, minha liderança disse que é desse lado. Então, você estratifica a maturidade de cada nível para o que pode ser conversado e esclarecido abertamente. Motivar versus inspirar. Olha, eu não vou motivar ninguém que trabalha comigo, porque eu não tenho ninguém que tem menos de 30 anos. Eu acho que motivação você só vai dar a pessoas com menos de 30 anos. Acima de 30 anos, eu não vou, e minha equipe sabe disso, eu não vou motivar ninguém, eu vou tentar inspirar para as pessoas se automotivarem. Eu vou buscar desafios, eu vou buscar forma de crescimento, forma de se comunicar, forma de vencer as metas. Eu quero inspirar eles, mas motivar não. Todo mundo já sabe comigo que a automotivação é deles. E principalmente agora. Você aqui na câmera e do lado de lá, sem saber o que está acontecendo, você tem que inspirar as pessoas e eles mesmos. Isso é claro. Eles se automotivarem lá no seu ambiente e com as interferências que ele tem no dia a dia. Bom, cobrar com leveza. Com leveza sempre, né? Porque hoje você cobrar mais fortemente dá assédio moral. Então, deixa eu voltar aqui, bati aqui sem querer, perdão. Dá assédio moral. E às vezes você pode cobrar presencialmente mais pesado, depois aí você lá faz um carinho e ameniza a situação. Você recupera o que você se excedeu numa cobrança. A cobrar com leveza é fundamental nesse momento, porque a suscetibilidade está à flor da pele. Você vai fazer uma cobrança forte, vai desligar o Skype, ele vai para lá, não vai lhe ver mais, ou só no outro dia, vai 1000 coisas na cabeça dele, e com certeza pode até descontar em casa. E se a esposa ou o esposo vê você fazer uma cobrança desse, que às vezes deixa o áudio aberto, eles vai tomar raiva de você, que não é líder dele, e ainda vai fazer o inferno. Então, a cobrança com leveza é importante, porque se o canal estiver aberto, você vai fazer com a forma suave e com carinho. Preencher a solidão corporativa. Esse é o problema maior, que eu acho que é a doença nova que vai aparecer no mundo corporativo, é o da solidão que eu falei, da depressão. As pessoas precisam da interação, precisam do convívio com o colega, às vezes, e a interação para conhecimento, né? Ou absorver o conhecimento de alguém. Bom, agora vamos para o outro ponto, que são as habilidades. Poder de síntese. 2 pontos ali que eu boto, comunicação e poder de síntese. São 2 coisas que são necessárias em qualquer situação, mas agora está mais visível. Áudio e vídeo cansa mais rápido o interlocutor. Sem microfone e câmera, Deus sabe o que é que está acontecendo do outro lado. E ligou a câmera, você está falando lá e o cara está fazendo outra coisa. Depois aí ele pega a última palavra e diz, você falou isso, tá, vamos lá adiante. Então, poder de síntese, você não encher o saco. E peça, seja curto, para que as pessoas não desviem o tempo, não desviem a atenção e peça para desligar o microfone ou a câmera e não está ali ouvindo. Comunicação, pragmatismo na abordagem, perguntas para entender, agir e realizar. Reunião. Reunião as pessoas, igual aqueles alunos, né, que perguntavam, no tempo da gente de banco de escola, que perguntavam para marcar presença com o professor, mas não que ele tivesse entendido. Você tem que perguntar para entender, agir e realizar, porque é o seguinte, não tem tempo para muito acompanhamento ou consultas. Então, você tem que ser preciso nas suas perguntas para dar o caminho para você realizar o que tem que ser feito, a entrega. Bom, a vida ficou mais fácil para uns, outros, uma lista de queixa. O cara que não tem o poder de síntese e merecedoras da atenção dos líderes. Os rolando lero aí pode cair mal, e os que têm o poder de síntese, que são mais complexos, então são merecedores da atenção do líder para que eles não se sintam diminuídos, principalmente em reuniões com outros pares aí. E aí vem a racionalização, que é o seguinte, menos deslocamento, que eu dei o exemplo da questão das viagens, menos gasto com viagem, decisões mais rápidas, sem reuniões, não precisa se deslocar para meio mundo para poder decidir. Delegação fluindo mais, então
você tem que planejar, porque a delegação agora não é mais uma opção. Você tem que delegar mesmo. E as reuniões diárias e o acompanhamento, você foge da delargação. Então, delegação fluindo mais exige maior planejamento e mais atenção à equipe. Ambiente digitalizado saiu na frente, é o que eu disse. Eu tenho uma transformação digital em curso, muito adiantada, porque a gente mudou uma plataforma e a nova plataforma, que é uma versão nova do SAP, nós fomos a primeira do setor a instalar e fomos a empresa com maior movimento no SAP, na plataforma S/4HANA, que a gente conseguiu de maior movimentação. Então, nós enfrentamos os desafios de ser pioneiros no setor, tivemos muito aprendizado, mas, por outro lado, nós tivemos uma aceleração da digitalização por essa mudança de plataforma. A autocobrança aumentou. Aquelas pessoas que muito se cobram foram as que tiveram mais produtividade. Essas pessoas que muito se cobram da sua performance foram aquelas pessoas que não têm hora para parar e para trabalhar. Então, vamos dizer, os comprometidos com a sua empresa, com a sua logomarca, tranquilo, ele vai se autocobrar e ele vai dar a produtividade, porque a responsabilidade aumenta, ele é fiscal dele mesmo. Agora, o descomprometido, esse não. Esse vai acontecer sempre, como tem. E aí, uma pessoa disse, pô, para a gente fazer uma delegação dessa, em algum momento, a gente tem que ter a confiança na pessoa. Bom, se você tem alguém que você não confia, eu acho que quem tem que ser demitido é você, primeiramente. Bom, se você tiver até numa construção de confiança, eu entendo. Mas você tem uma pessoa que você não confia, então acho que é você que está errado, não é ela, não. Então, a delegação também fluindo mais, muito importante nisso aí. Aí vem o seguinte, vem o desafio para aquelas pessoas que atuam em RH. Está com um pepino na mão. RH desafiados a se ajustarem em pleno voo para também ajustar os ambientes, para que os ambientes sigam sendo alvo das pessoas de talento que estão lá fora para manter a empresa. Para os programas de trainee não vão parar. Você vai treinar como? Você vai assistir como? O programa estágio também não vai parar, vai ter que continuar. Então, o pessoal de RH vai ter que se ajustar em pleno voo. Não dá para parar e ir se ajustando. Tem que ir muito atento e eu acho que vão ser muito exigidos, principalmente naquelas culturas onde não é o líder que é responsável por isso. Em cultura empresarial, que o líder é responsável por isso, fica mais fácil. Aquelas que dependem de RH, mesmo, até para suportar os líderes fortemente, vão ter que se ajustar e é um bom desafio para dar uma sacudida na forma de atuar também. Aí, nós vimos aí fatores que ajudam a dar certo, as faces do home office, revelações e tendências. Vamos para elas. Bom, revelações. Aí começa as injustiças do nosso custo Brasil. Justiça determina a Petrobras pagar por gasto de home office. 16 mil empregados, funcionários da Petrobras, tiveram que receber, por determinação da Justiça do Trabalho, que volta a querer ter um protagonismo excessivo, porque ficou apagado com a reforma administrativa, juiz do trabalho, e a condição é outra, volta a querer fazer e volta também sem nenhum problema com sindicatos, mas ressuscitando os sindicatos que estavam aí em situação e eles encontraram uma janela e um juiz do trabalho determinou que a Petrobras desse 16 mil mobiliários para um home office para os seus funcionários. Saiu essa reportagem aqui. Então, mais um item do custo Brasil e teve funcionário da Petrobras que assinou um termo: eu não quero móvel porque eu não tenho onde botar na minha casa. Então, vem mais um. Primeiro, não sabia que aquele edifício tinha 16 mil pessoas. Terrível, né? Impressionante. Bom, e o outro ponto, na realidade do home office, solidão corporativa, que eu falei, divide a opinião hoje do home office, nessa condição que está compulsória,
mais para o trabalho flexível, que você foge um pouquinho da questão da legislação, que também traz custos lá para as empresas. A regulamentação vai surgir, com certeza. Novos benefícios também vão surgir. Olha, na nossa empresa nós tivemos a felicidade de não ter salário diminuído, não foi cortado nenhum benefício, fosse de alimentação, fosse de transporte, nada se manteve, que eu acho que compensou um pouco o custo que as pessoas, que nossos colegas tiveram com a questão do home office. Então, não foi cortado nenhum benefício e na remuneração, intocável. Tá? Então, são revelações que eu coloco aí. E as tendências, eu vou pedir a vocês aí, tomara que, se o som não estiver saindo, por favor, façam assim, porque aí eu volto e regulo aqui. Com o Damiano lá, aconteceu isso, mas o aprendizado lá, Damiano, corrigiu. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work. Fiz de novo, tá vendo? Eu vou voltar aqui. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today.
We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Olha, com isso está claro, né? Disrupção se tornou o novo normal. Olha, bom, a última live que a gente fez sobre esse tema e o novo normal para mim ficou diferente, mas eu quis ser fiel a isso aqui porque gerou. E o consolo maior de tudo isso aí que a gente vê dessa transformação é que nós líderes temos que transcender a tecnologia. E eu pensei aqui 3 pontos desse vídeo para fixar braços humanos no comando. Então, os robôs ainda não estão conversando entre si e pensando entre si. Precisa da gente. Criatividade, imaginação, intuição e ética. Então, isso nos dá um conforto, tá, de enfrentar a tecnologia a nosso favor. E nós temos que transcender ela para continuar líderes. E aí vem o seguinte, ficou muito claro no vídeo, e é dito, tecnologia representa a mudança. E a mudança, a tecnologia é o instrumento para a gente fazer as mudanças que têm que ser feitas. Mas os seres humanos representam o porquê. Então, todas essas mudanças e com tecnologia para os seres humanos. E aqui, como último envolvimento do líder, é o poder da transformação. Eu não sei quando nós vamos poder ter um ambiente desse. E eu não sei se Lucas está aqui, mas foi numa live dele que eu vi, é o seguinte, nós não podemos ter professores analógicos e alunos digitais. E a mesma coisa, nós não podemos ter liderados digitais e nós líderes analógicos. Nós temos que ser o condutor dessa transformação. Mas eu trouxe essa foto aqui justamente, eu não sei quando vai ser possível, e aí vem os desafios que eu falei do RH, das pessoas de recursos humanos. Para nós, que nós denominamos pessoas e organização. Pessoas representando o ser humano e organização o processo. Esse é o grande desafio do momento, como a gente vai precisar dos líderes educadores, vamos continuar precisando, como passar e de que forma a gente digitalizar, transformar ele digitalizado também, para que não seja um analógico. E agora espero ter esquentado o ambiente para o nosso bate-papo, tá certo? Eu estou presente aí nas redes sociais, LinkedIn eu levo sempre GLC, o Genésio Lemos Couto, Reflexão Corporativa, porque eu vejo o meu ambiente, extrapolo com as leituras, extrapolo com as conversas e com os ambientes e tento e faço reflexões constantemente, reflexões com ações no mundo corporativo. Aqueles que já me conhecem sabem que no Facebook eu vinculo as coisas da empresa e a minha paixão, que é a capoeira Angola. E o Insta eu ainda já não estou mais conseguindo separar só o de família, mas às vezes as questões das reflexões vêm para dentro dele também. Eu fazia três linhas editoriais distintas na rede social. E, sem mais delongas, vamos voltar agora à nossa conversa e vamos ver as pessoas. Pronto? Eu posso
Você vai, pronto, comece aí, porque eu ia fazer uma provocação logo aqui. Você falou que ia falar alguma coisa sobre conselho e que ia provocar Roberto Senna. Isso, exatamente. Olha, o conselheiro deve ser uma forma diferente, porque já não está mais naquela sala de reunião onde o executivo está ali presencial, bota emoção no que está fazendo, no que o CEO vai fazer, na condução. E eu acho que aí, Roberto, me permita explorar e pedir a você que contribua com a gente, você que tem essa carreira brilhante aí como conselheiro e já há algum tempo. Genésio e todos, boa noite. Genésio, parabéns. Segunda vez que eu assisto a sua apresentação, a primeira lá foi no live do Damiano, e cada vez eu aprendo mais, incorporo mais a sua experiência, seus conceitos. Parabéns. Realmente, você ser conselheiro depois de ter uma carreira de executivo é um desafio muito grande, principalmente no início, que requer uma mudança de enfoque na contribuição, né? Você deixa de ser o responsável direto pela condução e pela implementação das coisas e mais voltado para a estratégia, para o futuro da organização, ser o guardião dos valores e pensar no crescimento sustentável, em todas as variáveis da gestão. E também, como conselheiro, você tem um papel de conselheiro representando um acionista, muitas vezes o próprio acionista, você tem um conselheiro representando uma instituição e você tem um conselheiro independente, que é o meu caso, né? Eu, nas empresas onde eu atuo, sou conselheiro independente, que muda também o nível de contribuição que você dá, porque quando você representa um acionista específico, você tem um certo conflito de agenda e de interesse. E, à medida que você também atua como presidente do conselho, a sua atribuição também aumenta. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha experiência como presidente do conselho, né? E conselheiro independente, né? Eu acho que, pegando esse gancho da liderança, nesse momento da pandemia, dessa disrupção toda que houve, eu acho que a maior contribuição que o conselheiro pode trazer é tranquilidade e equilíbrio para a companhia, para os executivos. Se a vida do executivo já é de solidão, nesse momento essa solidão aumenta porque tem medos e riscos que aparecem num volume muito maior e que podem levar o executivo a uma paralisia. Então, o papel do conselho como um todo, do presidente do conselho em particular, é muito importante para tirar os executivos dessa solidão, para estar do lado e apoiando na gestão desse risco, na avaliação desses riscos e nas várias opções de mitigação desse risco, né? Outro papel importante também é você apoiar a gestão na crise, mas sem perder o olho, tirar o olho das oportunidades e da visão de futuro. Porque, obviamente, quem está com a agenda da sobrevivência no dia a dia, enfrentando uma crise como essa que todas as empresas têm enfrentado, de liquidez, de absenteísmo, de incertezas de mercado, etc., etc., você tende a tirar o olhar do futuro e concentrar 100% da sua energia no presente. Então, eu acho que o conselho tem que buscar esse equilíbrio e até aproveitar para acelerar uma série de reflexões e uma série de discussões sobre estratégia, não só para inspirar, como você muito bem colocou, Genésio, inspirar os executivos para que eles se motivem e vejam que o mundo não acabou, nem está acabando, e que tem o dia seguinte da crise e que eles não podem deixar de estar preparados, né? E também equilibrar rumo e ritmo, né? Eu sempre procuro ver, estamos no rumo certo? Essa é a coisa mais importante. Se estamos no rumo certo, como é que está o nosso ritmo em relação na direção desse rumo? Precisamos acelerar, precisamos diminuir, etc. Então, esse equilíbrio do rumo e do ritmo é muito importante. E eu acho que esse é um papel importante do Conselho. Na atuação à distância, minha experiência particular foi de aumento de produtividade enorme. Eu sou conselheiro de 3 empresas, 2 empresas que eu presido o Conselho,
as suas sedes são fora de São Paulo. Eu moro em São Paulo, uma fica em Dourados, no Mato Grosso do Sul, que você bem conhece, a Atmos tem unidade lá, e a outra fica em São José do Rio Preto, que é aqui no Oeste Paulista. Então, o fato de você não poder viajar não impediu, muito pelo contrário, acelerou a nossa comunicação, aumentou a abrangência. Você citou a comunicação em 3 níveis. Eu pude, como conselheiro, pela primeira vez, praticar a comunicação em 3 níveis, plenamente, de forma virtual, e está até mais presente nos fóruns de discussão, né? Você tem uma ideia, o tempo que eu perdia para fazer uma reunião em Dourados, eu tinha que viajar na véspera, dormir lá, fazer a reunião e dormir no outro dia e voltar no terceiro. Ou seja, eram 2 noites em hotel com 2 voos para fazer a reunião que durava 7, 8 horas, e agora a gente tem feito isso 4 horas, 5 horas, com extrema qualidade, com um custo muito, muito menor e com um foco muito maior. Por último, Genésio, eu, para não perder o hábito, provocações que eu tenho feito às empresas, enquanto conselheiro, como é que nós vamos aproveitar tudo isso para acelerar os nossos movimentos de inovação, de rumo ao futuro, né? Então, 3 tópicos aqui que eu listei, que eu acho que é o desafio de nós todos encontrarmos a resposta. O que é que vai ser essa nova gestão disruptiva? Todo mundo falando novo normal, mas especificamente na forma de gerir, na forma de liderar. Qual é a disrupção que a gente vai ter? Que vai aproximar a gente mais, sem perder o aspecto humano, sem perder o pragmatismo do acompanhamento dos resultados, etc. Mas como fazer isso de forma diferente e disruptiva? Segundo será que essa situação está nos mostrando que a relação líder-liderado direto, que a gente tanto preserva e que a gente tanto incentiva, será que ela não está se transformando numa relação mais de fóruns de colaboração? Será que a liderança não vai deixar de ser 1 a 1 líder-liderado, mas sim, como você demonstrou aí, você interagindo com a equipe como um todo, construindo coletivamente as estratégias, no seu linguajar, na Aldebrecht, construindo coletivamente os PAs, Programa de Ação? Será que isso é uma disrupção? Será que isso veio para ficar? E aí vem uma reflexão obrigatória junto disso, que é a descentralização e a delegação planejada que você citou. Elas são aspectos culturais de uma empresa, né? São opções culturais de gestão que a empresa fez. Quem não tem esta cultura está conseguindo colher os mesmos frutos de quem trabalha de forma descentralizada com delegação planejada? Se está, qual é o aprendizado que a gente tem que ter com isso? Se não está, o que é que elas precisam absorver e transformar a sua cultura para esse novo normal? Porque o aspecto cultural, muitas vezes eu vejo empresas que dizem assim, não, está na moda fazer remuneração variável, então vamos fazer programa de ação para todo mundo, remuneração variável. Mas não adianta, porque não está descentralizada o poder de decisão, não tem delegação planejada, não tem a comunicação, não tem um acompanhamento, não tem avaliação, não tem um julgamento. Não adianta. Desmoraliza os instrumentos. Então, os instrumentos de gestão, eles têm que ser compatíveis com a cultura. Então, fica aqui a nossa reflexão coletiva de que ajustes culturais nós todos vamos ter que fazer nos nossos ambientes onde atuamos para poder incorporar o aprendizado riquíssimo que a gente está vivendo nessa situação esdrúxula e atípica e acelerar a nossa preparação rumo ao futuro. Não sei se atendi aí a sua demanda, mas essas são as minhas... Olha, a última, a questão da descentralização e a empresa que não tem isso caracterizado. Para essas empresas, esse aspecto de inserir na sua cultura a descentralização e a delegação planejada vai ser uma disrupção para ele.
porque ou ele faz isso ou não vai ter o espaço suficiente. Esse é um ponto. Agora, voltando ao primeiro, se as lideranças vão ser da mesma forma, se está perdendo, você usou aí a questão colaborativa. E a questão colaborativa só pode estar em qualquer plataforma, humana ou tecnológica, se houver comprometimento. Vai ter uma mudança, sim. Ou o líder deixa de ser chefe mesmo, pode ser um chavão aí, e de só cobrar e de só mandar, esses caras, ou eles, ou esses indivíduos, vamos dizer assim, ou eles mudam e se enquadram numa nova forma, ou ele vai para o estaleiro, vai perder os espaços. Assim como que dá pena a gente passar pelas ruas de São Paulo dentro do carro mesmo e ver tantos negócios fechados, assim como vai ter espaço para outros que vão abrir. Aqueles que não se reinventarem, e se nós temos os empresários, aquelas pessoas que fecharam os seus negócios, mas que são diferenciados como empresários, eles vão criar um novo segmento. As duas perguntas maiores, a primeira que você fez e a última, eu diria o seguinte: vai ter uma mudança, uma forma de ser. Vai. Definitivamente. Assim como também os jovens também do milênio vão ter que fazer uma sintonia para esse novo normal, e como você disse no outro encontro, depois que a gente tiver voltar ao normal, o novo vai cair, né? Você vai voltar a uma normalidade de forma diferente, porque a exigência do tempo vai ser outra. E você falou também aí na última frase sua das empresas com modismo. Acho que o modismo que as empresas inventam e o que o mercado inventa, eles vão ter que ter mais substância e mais base conceitual às empresas que querem ir. Nunca fui cego, apesar de sempre ter 31 anos em uma empresa de uma cultura fortíssima, mas eu nunca me fechei para o que acontecia no mercado, para não ficar fossilizado. Então, e algumas coisas se adapta e você coloca. O modismo é a forma pejorativa, mas tem uma evolução normal que nós estamos vivendo agora, que nós vamos ter que incorporar definitivamente. Aí, Roberto, eu me fixei muito nas duas primeiras. Aí, no comentário aí, que você fez nesse miolo, eu diria o seguinte: aí é o único ponto. Quais são as tendências? Eu posso armar a gente vai fazer um exercício de cenário e pode dizer várias tendências aí, mas que elas não são definitivas e não vão ser assertivas, porque a gente não sabe muito. Se a gente não tem domínio do coronavírus até hoje, ninguém entende nada, cada dia é um segmento diferente. Imagina o que é que a gente vai ter depois disso, o que trouxe. A gente vai ter que se ajustando também. Aí eu volto para qualquer um. Eu joguei o desafio aí no RH para provocar mesmo, mas no fundo, nós todos temos que ir nos reinventando e nos ajustando a cada. Mas eu acho que não tem fórmula definida como é que vai ser. Genésio, eu sei que deve ter muita gente aí ávida para fazer perguntas. Vou fazer apenas uma provocação para você, para a gente abrir para as perguntas. Agradecendo aqui a presença de algumas pessoas que eu vi que depois entraram, doutora Maristela, doutor Gileno, doutor Zé Antônio, Lore, querida, e Nelson Pestana também, além de todos os outros. Esses foram apenas alguns que eu vi aqui que entraram. Obrigado por estar aqui conosco. Quando eu estive lá no Metrô Rio, sob a liderança do nosso querido Bob Sena, presidente lá do metrô, ele me mandava, sabe aquele personagem Jô Soares Gardelão, dizia assim: uma missão para você. Esse cara dizia, muito amigo. Ele me botava missões assim, entendeu? Uma delas foi negociar com 300 bilheteiros que tinham sido demitidos fora do metrô. Lá me fui eu para o meio de 300 bilheteiros para convencê-los a dissipar a multidão. Mas também participei de 2 acordos coletivos de trabalho, e sempre que a negociação ficava muito tensa, tinha um diretor lá, um argentino de RH, chamava-se Daniel Lapoa,
que ele dizia: calma, entre lo blanco e lo negro há matices. Isso foi bem legal, que ficou gravado em minha memória. Então, essa questão de home office, trabalho flexível ou não, esse meio termo, né? Aquilo que você falou com muita propriedade, que Tiago e Marta lá no Instituto falam muito. Uma coisa é modismo, outra coisa é tendência. A gente tem que saber diferenciar isso muito claramente. Eu queria perguntar o seguinte. Primeiro, vou falar uma coisa rápida aqui, de que recentemente, agora, uns 2 meses atrás, um ex-cliente nosso nos procurou, querendo fazer um outro trabalho conosco, uma outra empresa que ele hoje é presidente do conselho. Eu tenho dúvidas que, se eu não tivesse ido lá presencialmente, talvez não tivesse fechado o contrato. Entendeu? Aquela presença na conversa com os 3 conselheiros foi decisiva. Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: é uma história que você me contou. Se me contar uma história, eu vou gravar, viu? Eu gravo. Você me contou que há muitos anos atrás, lá no Equador, você, quando foi para lá, vocês tinham um trecho lá enorme, não sei exatamente qual era a obra, mas que vocês não conseguiam dar produtividade, porque sempre o sindicato ele tinha uma velocidade da informação muito grande na linha, né? No trecho, como a gente chama. Né? E você criou a Kombi, que foi o escritório móvel, e essa Kombi saía ouvindo todo mundo e conversando com todo mundo. Como é que seria essa Kombi móvel hoje com o trabalho flexível com home office? Depois disso, gente, que ele responder, fiquem à vontade para perguntar. Olha, isso realmente foi para preencher um vazio de comunicação entre líder e liderado. Nós estávamos chegando no país, era uma obra de um perímetro de 90 quilômetros, e a gente criou, em espanhol, minha oficina ambulante. Era uma Kombi com uma placa, oficina ambulante, onde tinha um médico, a área de pessoal, eu ia acompanhando para ver o sentimento, e eu transformei isso aí no escritório, e um assistente social. E nós vimos que os grandes líderes sindicais eram motoristas de caminhões, porque prestavam por uma falta de assistência, do apoio no campo para resolver problema de pagamento, corrigir hora extra mal calculada. Quem resolvia era o motorista, que estava indo toda hora no canteiro de obra, que a central de concreto era lá, a oficina mecânica. Os caras criaram a liderança. E aí veio a questão seguinte: é comunicação e também de líderes não preparados. E líderes com problema de comunicação também do idioma. Porque às vezes a experiência não é tudo, mas você tem que ter um reforço para ser líder. Resultado: a gente preencheu esse vazio e depois, para dar tempo, a gente aculturar. Eu lhe digo hoje, hoje nós temos 9.500 pessoas no campo, onde trabalham 24 horas, 3 turnos, onde à noite é uma colhedeira com sinal de satélite, onde você vê a estrela. Se lhe jogar ali, você não sabe em que lugar você está do planeta. E isso nós fazemos, essa comunicação, nós utilizamos o DDS para se comunicar, usamos os canais de comunicação para a gente reforçar essa comunicação com ele, e eu tenho uma extensão que eu faço com que ele pergunte, se o líder não for esse vetor de informação, porque às vezes as pessoas guardam informação como poder. Tá? Ela não usa a informação para se comunicar, ela retém a informação como forma de poder. A gente tem o Minuto Ativos na cidade, nas FMs da cidade, que a gente atinge 4 milhões de pessoas. Às vezes o cidadão não ouve alguma notícia que a gente dá sobre a empresa, que a família dele pergunta a ele, ele não sabe, no outro dia ele vai perguntar ao líder. A gente força com que a comunidade que sabe que ele é da Ativos esteja sabendo das informações. E nós vamos ter que manter essa forma, e como estamos mantendo, com 600 pessoas no home office, mas não tem nenhuma do campo. Essa atividade é imprescindível. Nós utilizamos os varais de comunicação, varais de 8 páginas, aonde às vezes não pega o celular da pessoa, o sinal é ruim. Nós temos a antena de satélite para as colhedoras, mas que é específica, às vezes não tem a operadora presente lá, e nem ele vai querer, não pode ficar com o celular também, por questão de segurança. O celular ele não fica com essa atividade. Então a gente usa o DDS, que é um pouquinho mais extenso, que a gente bota de informações gerais, e nós temos um editorial também do DDS para cada informação.
E os varais de 8 páginas são informações rápidas que é simples. São 8 páginas, isso é uma tecnologia, isso foi uma invenção de Paulo Sérgio Rosa, que ele fez isso, uma forma de se comunicar na frente, porque essa comunicação, por mais que você tenha, vamos dizer uma coisa, sindicato que queira deturpar as informações, se a gente caminhar na frente, a gente consegue. E nós utilizamos também os ônibus, às vezes, quando a gente quer acelerar, quando a gente coloca, aí voltando mais para a questão sindical, um panfleto patronal, onde a gente bota no banco do ônibus uma comunicação direta para as pessoas que a pessoa lê no meio do caminho. A gente tem uma sorte que o nível de escolaridade das pessoas que trabalham no nosso universo é um nível de escolaridade, não tem analfabeto, e nem porque preciso de ver indicadores, e onde o nosso líder de frente, que seria o encarregado de serviço, a primeira liderança operacional, ele normalmente, às vezes, é até mesmo um engenheiro agrônomo, que tem ali, que começa naquela região. Eu acho que não vai mudar. Agora a gente vai ter que ter as formas criativas de acordo com o ambiente na forma de se comunicar. Na indústria é pior, porque ele ali na indústria, por questão de segurança, ele não entra com nada, nem celular, nem absolutamente nada. Nem aliança, por exemplo, eu ficava morrendo de medo de ir no campo e aí ter uma foto de alguma coisa e eu estar sem aliança, mas porque na indústria não entra mesmo. Eu não ser questionado em casa depois. Você tira a aliança quando vai para lá? Eu digo, oficialmente tem aqui o protocolo, tem que tirar a aliança por causa de segurança. Então, as pessoas lá, a comunicação lá é antes de entrar na indústria e a gente utiliza isso, essa forma, e esses nossos canais que depois que ele vai para casa, ele recebe pelo canal do WhatsApp. Agora vai existir, tem atividade que vai existir e vai ter que ter a presencial mesmo, não tem jeito. Pessoal, fiquem à vontade para perguntar. Genésio, é George, tudo bem? Oi, George, como é que vai você? Tudo em paz? Tudo em paz. Eu queria fazer uma pergunta para você, porque você comenta aí no seu estudo, né, que como você era uma área de prestação de serviço essencial, né, você teve que cuidar da comunicação mais produzindo, né? O que é que você faria se de repente não fosse possível estar produzindo e a maioria desses liderados em casa, às vezes suspenso, às vezes com redução de carga horária, para você manter o mínimo necessário, né? E fazer com que as pessoas não entrassem nesse clima de desmotivação, de depressão, como você tornou aí, que mesmo em atividade algumas pessoas se tornaram depressivas, né? O que é que você mudaria, né, se de repente esse processo de vocês aí não estivesse em produção? Olha, é o seguinte, para uma primeira coisa, aí o CEO da empresa teria que fazer, primeiro, essa comunicação direta com eles. Tomar o risco de, às vezes, ou mandar uma mensagem, ou criar uma forma de ter essa conversa direta e ficar aberto e preparado para as respostas. Eu também aprendi com o líder que é o seguinte, nessas questões é muito melhor um não discutido do que um sim demagógico. Essa hora é que salva tudo, tá certo? É nesse momento que aí tem que dar cara à liderança maior para criar. Se você vai criar dificuldades numa outra, vai reduzir, mas é para salvar alguns dos empregos. E se você não tem esse canal, hoje nós temos esse canal aqui, que você tem que usar uma plataforma dessa e colocar. Algumas empresas deixam ela restrita para as pessoas que você convida. Não aqui, por exemplo, só quem se inscreveu. Então, você deixa aberto para que as pessoas... Se não for uma empresa do ramo que vai extrair de manufatura, fica mais fácil ainda, né? Porque você aí, se for... Bom, Jorge, agora sim, agora eu estava na dúvida se era o George que eu conhecia mesmo, tá bom? Tudo bem? Pronto, agora... Então, George, aí, ó, seu microfone está fechado. Desculpa, é que eu estava numa atividade ali, estava
ouvindo e trabalhando. Exatamente. Então, se você tem uma empresa com isso, você tem que levar a mensagem com credibilidade. E isso, você também informar por que está fazendo corte de carga horária, por que é que você está diminuindo. Eu disse que eu tive a felicidade de ter uma decisão da nossa CEO, que a gente analisou como era o bem essencial, não mudou nada e não teve redução de horário, de carga, porque a gente tinha que continuar produzindo. Mas a empresa aí tem que se ajustar, claro, e ajustar rápido e comunicar rápido, porque aí, senão, gera aquele boato que está lá, que eu comentei, que se você não informar, vai gerar boato e aí vai contaminar toda a equipe. Está fechado de novo. Agora é o boato via internet, né? A Rádio Peão agora é de corredor, a Rádio Peão mudou fibra ótica agora ou via rádio. Exatamente. Tá bom, obrigado. Não sei se eu respondi aí, tá? Mas... Tá bom, obrigado. Um prazer revê-lo e obrigado pela apresentação aí. Já. Um abraço, amigo. Tudo bom, Genésio? Sou Cecília, como vai? Tudo bem, Cecília? Como é que tá você? Tranquilo? Tudo bem. Parabéns pela sua apresentação, foi de grande valia, assim, para mim, especialmente, né? Eu sou da área de recursos humanos, então foi muito interessante aí, principalmente pela sua pesquisa, né? Nesses últimos meses, né, onde a gente passou por esse processo de mudança e de fato passamos para um home office e diversas questões aconteceram no modelo de gestão, eu tenho feito algumas reflexões, né, em relação àquele modelo anterior que nós tínhamos, não só da organização onde eu atuo, mas de outras organizações também por onde passei, de um esforço imenso que a gente tinha de reunir as pessoas no presencial para desenvolver eventos, né, e justamente fortalecer os afetos, vínculos, porque a gente sabe o quanto é importante o fortalecimento de afeto e vínculos, para que a gente tenha, de fato, uma empresa criativa, para que as decisões sejam tomadas de forma mais alinhada, que a gente tenha uma equipe com a relação de confiança estabelecida, né? Então, alguns afetos que a gente sabe que são mais facilmente estabelecidos nas relações interpessoais, né? No dia a dia, no olho, né? Na conversa do formal com o informal. E, de repente, a gente se viu nesse processo de mudança, né, que trouxe, de fato, tantas coisas boas que você já colocou aí na sua apresentação, e a gente tem sentido isso fortemente, né? Mas uma reflexão que eu tenho feito, assim, pensando justamente nisso, né, nessa questão do fortalecimento de vínculos, a gente tem trazido, e não só eu, como tantas organizações, uma série de programas internos, eventos internos, que tem esse intuito, né? Roda de conversa, café da manhã virtual, bate-papo, um calendário bem sistematizado de reuniões e reuniões mais objetivas. Então, a gente tem trazido alguns eventos que podem sair um pouco dessa formalização que impõe a tela, né? Onde a gente não dá espaço para o silêncio, a gente não dá espaço, muitas vezes, para ter uma conversa mais descontraída e, de fato, o tempo acaba sendo um tempo limitado e a gente vivendo num universo quadrado, né? Então, a gente tem trazido alguns eventos para essa gestão que são conhecidas, inclusive, para empresas que já trabalham, empresas de tecnologia que já atuam já há alguns anos com funcionários em home office, né? Mas o meu questionamento para você, que é uma reflexão que eu tenho feito, né, é que se isso, de fato, substitui. A gente tem utilizado a tecnologia, inclusive, para tratar assuntos tão delicados que antes a gente só entendia que poderia tratar pessoalmente, né? Discussões delicadas no nível societário, discussões que envolvem, inclusive, às vezes, uma demissão de um funcionário, questões jurídicas, coisas que a gente se mobilizava para viajar, para fazer longas viagens, para discutir presencialmente, porque se entendia, de fato, que pela plataforma o assunto era delicado demais para isso. E, de repente, as pessoas mudaram a concepção
né? E a gente está conduzindo tudo e fazendo tudo pela plataforma, por videoconferência. A reflexão que eu faço com você, assim, se de fato tudo isso resolve esse fortalecimento de vínculos e de afetos, se a gente consegue mesmo, através disso, estabelecer uma relação de confiança, principalmente considerando que novas pessoas estão chegando e já estão nesse ritmo, né? Olha, eu comentei que nós estávamos tendo um turnover, tá? E aconteceu na minha área também. E a gente sabe, quem é de RH sabe, que 95% a causa das mudanças são os líderes, né? Não tem jeito. Os líderes, os maus líderes o líder é que leva 95%. E quem demite, a queixa trabalhista não é contra a empresa, é 100% de quem desligou a pessoa, a forma de como desligou. Porque a forma como desligou gera o ressentimento. E a primeira reflexão desse povo, nós vamos receber, eu segurei, não vamos substituir as pessoas, vamos fazer uma redistribuição, dá para fazer, para ver se no presencial, quando a gente tiver presencial, a gente contrata. Eu mesmo resistindo a uma forma de ser, a uma forma de inserir, de colocar uma pessoa nesse momento. Como eu vi que não deu jeito, eu digo, ok, vamos lá. Eu participei da indução da pessoa também. Primeiro, para ter o comprometimento de que, olha, o líder da área está fazendo esse comprometimento. E aí vem algumas coisas que eu entro mais e está me ocupando mais também. Eu nunca trabalhei tanto numa pandemia, ou nunca trabalhei antes como nessa pandemia. Trabalhei bastante, porque não tem horário, e se invade mesmo nos horários. Esse é um ponto que eu me deparei logo, a questão do pessoal. Agora, eu levo também para o campo da diversidade. Você que é da área e sabe que temos que trabalhar com a diversidade. Vai ter pessoas que precisam do contato pessoal e pessoas que não precisam. A minha área tecnológica de TI, 100% não quer voltar de jeito nenhum. A da área de suprimentos está mesclada. Uma turma quer voltar e outra não. Então, a gente já tem ali um perfil que prefere trabalhar do jeito que está. Mas tem um outro de infraestrutura, de TI, que gostaria de continuar, mas o infraestrutura é igual dentista, tem que estar junto da sua máquina para trabalhar, para lhe apoiar na máquina. Não vai adiantar você fazer, tem que ter mesmo, é essencial no presencial. Aí eu volto. Essa questão, nós vamos ter avanços de atuação no home office, mas tem outras atividades que vão necessitar, sim. E como você bem colocou, as atividades de interação